Notícias do campo. Oferecimento: Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. E RH Despachante, especialista em desburocratizar. O impossível é desculpa para quem não quer persistir, que o sucesso é uma questão de você nunca desistir. No objetivo insista, pois cada um terá a vista da montanha e subir. No ciclo da vida cair, não é de muita alegria, mas lembro de uma frase em que a minha mãe dizia: que as oportunidades não surgem, mas é você que as cria. E é com os versos e com as rimas do pequeno Matheus Farias que a gente começa o programa de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por deixar entrar na sua casa, tomar café com você e começar esse domingo. O Matheus, ele é lá de Jataúba, mandou pra gente essa poesia aí belíssima. Ele começou a escrever aos 7 anos de idade, começou a fazer poesia, foi incentivado pelo avô, sonha em escrever um livro. A história completa dele você acompanha lá no nosso Instagram. É só acessar e conversar com a gente e também com o Matheus. Pois é, e aqui você sabe, a gente já começa viajando logo no começo do nosso programa. A gente tem Jonas Sobrinho, tem Giovana Santos também, trazendo informações pra gente. Eu vou começar com Giovana porque ela está em Aldeia acompanhando a criação de ovinos. Ovinos são originários da África, uma raça diferenciada. Não é isso, Giovana? Oi, Eberson, estamos em São Lourenço da Mata e hoje vamos conhecer as raças de ovinos Dorper e White Dorper. Eu volto já contigo com mais informações. Perfeito, já. Daqui a pouquinho você volta com outros detalhes pra gente. Está ansioso aqui para poder saber essa raça aí, a Dorper e a White Dorper. É uma raça, como eu falei, que é originária da África, mas que tem se adaptado muito bem aqui ao clima do Nordeste, e essa criação aí que a gente acompanhou é lá em Aldeia. Aldeia que é uma área que reúne vários municípios aqui na região metropolitana do Recife. E a gente também foi para a zona rural de Gravatá para acompanhar uma organização focada na produção de plantios orgânicos. Quem tem detalhes para a gente é Jonas Sobrinho. Jonas? Meu querido Everson, aqui nesta comunidade na zona rural de Gravatá, são cultivadas cerca de 30 culturas e todas na modalidade orgânica. Quais são essas culturas? Eu conto daqui a pouquinho. Perfeito, Jonas. Daqui a pouco traz outros detalhes para a gente aí sobre essa organização que vem movimentando bastante a zona rural lá de Gravatá. Gravatá que é uma cidade que fica aqui na zona, no agreste do estado. Pois é, a gente inclusive vai homenagear aqui a cidade mostrando imagens lá da zona rural. Gravatá que é uma cidade que fica a mais ou menos 80 quilômetros aqui da capital pernambucana. É a porta aí do agreste, uma cidade voltada principalmente para o turismo, para a agricultura, pecuária, é um polo moveleiro também, e tem uma história muito bacana, né? É uma cidade com um pouco mais de 130 anos, que nasceu exatamente na zona rural. Nasceu lá em 1808, quando era uma fazenda apenas, que servia para que os comerciantes que saíam do Recife e iam para Caruaru, para Pesqueira, Arco Verde, eles utilizavam essa fazenda como hospedagem. Pois é, seguiam pelo Rio Pojuca e aí utilizavam esse local ali para poder parar de forma estratégica. A cidade começou daí e hoje tem um grande poder econômico, né, importante para a economia aqui do estado, principalmente aí por conta da pecuária e também da agricultura, a cidade de Gravatá. E você pode mandar sua mensagem para a gente também, sugerindo a sua cidade, sugerindo imagens do local onde você mora. É só entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, pgmnoticiasdocampo@gmail.com. Lá a gente troca uma ideia e você vai mandando também para a gente todos os detalhes em relação à sua cidade, uma curiosidade, um ponto turístico. A gente está aberto sempre à sugestão que você manda para a gente, beleza? E a gente começou o programa de hoje falando sobre essa raça originária da África, essa raça de ovinos, a Dorper e a White Dorper. Pois é, a gente foi até uma criação lá em Aldeia para acompanhar de perto como é feito esse manejo. Os ovinos Dorper e White Dorper são raças originárias da África do Sul. A Dorper tem características como a cabeça preta e o corpo com lã branca.
Já as White Dorper são totalmente brancas. A raça Dorper e White Dorper são duas raças sul-africanas. A princípio chegou no Brasil fazendo um livro de registro só. Hoje as duas seguem com livros diferentes, separados. Ricardo Henrique, proprietário da fazenda, iniciou no ramo de ovinos Dorper e White Dorper fazem 4 anos, mas já possui títulos e faixas por seu rebanho de excelência genética. Tudo começou com os equinos, mas resolveu mudar completamente seu segmento e gostou bastante do resultado. Eu comecei primeiro com um cavalo, né? Manga larga, passei aí uns 4, 5 anos criando cavalo. E depois eu comecei a comprar uns Dorper e me apaixonei. E aí tá aí, na jornada já há 4 anos já. Os ovinos recebem cuidados intensivos aqui na fazenda. Eles recebem ração, limpeza dos bebedouros e os volumosos, que são as silagens e os capins. Os cuidados são primordiais para obter um rebanho de excelência. Para isso, eles seguem esse cronograma diariamente. Pela manhã, a gente faz a troca dos bebedouros, né? Limpamos os costos d'água. Em seguida, fazemos a limpeza dos costos de ração, passamos o concentrado e o volumoso. E durante o dia, a gente faz o manejo de casquear, dar banho nas ovelhas e tosquia. Existe um sistema específico chamado Creep Feed, que funciona como uma ferramenta de transformar o borrego em ruminante. Ele deixa de ser lactante e passa a ser ruminante e a consumir as rações necessárias. O Creep Feed ele tem uma vantagem grande, é uma das ferramentas para você produzir seu campeão. Você inicia-se com o Creep Feed a partir de 10 dias de nascido, usando uma ração mais ou menos 15% de proteína. O piso é revestido de maravalha ou bagaço de cana-de-açúcar, o que ajuda na hora do conforto e higienização, evitando o risco de contaminação. Aqui nesta fazenda são aproximadamente mais de 100 animais e o intuito do proprietário é disseminar a genética de excelência, aproveitando o melhor que o espaço tem para oferecer. É o True Type, ou seja, o tipo ideal da raça Dorper e White Dorper, agora com espaço pequeno e só tendo, ou seja, animais superiores. Algumas características fazem com que estas duas raças sejam tão aclamadas. É uma raça específica para a produção de carne, né? Ela tem uma convexidade de musculatura muito boa, um comprimento de corpo, com largura de corpo, arqueamento de suas costelas, profundidade, muita musculosidade na sua carcaça. E agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e você acompanha a previsão do tempo para a região metropolitana do Recife. Não sai daí, a gente volta já já. A RH Despachante é especialista em desburocratizar com rapidez e eficiência emplacamentos, baixas, vistorias, entre outros serviços que vão te auxiliar no dia a dia. Agora que você já sabe nossas especialidades, é hora de nos conhecer. Vem para a RH Despachante, você vale muito para nós. E a gente já tá de volta, eu falei que era bem rápido, pois é, foi só o tempo de colocar mais café na xícara pra gente continuar nossa conversa aqui. A gente vem mostrando no programa, nas últimas semanas, como a chuva vem afetando o plantio de hortaliças, também de frutas, verduras. A gente foi acompanhar de perto como isso vem repercutindo, por exemplo, em relação às hortaliças. A reportagem é de Jonas Sobrinho. A região das Serras compreende os sítios Canha, Mocotó, Serra Grande e Pacas, todos na zona rural de Vitória de Santo Antão. As 18 mil famílias que vivem aqui tiram o sustento da terra. A área plantada chega a 30 hectares. É através do cultivo da lavoura que a região é bastante movimentada. O município de Vitória de Santo Antão sempre foi destaque na produção de hortaliças em todo o estado. A localização geográfica facilita a diversidade de culturas. Só aqui na região das Serras, são cerca de 80 tipos de hortaliças, raízes, tubérculos e até plantas medicinais. A nossa região tem uma diversidade bastante que anima o agricultor aqui, que a gente tem em média aqui de 70 a 80 variedades de cultivo, tendo da raiz, o tubérculo, como é que se diz? A planta medicinais. Pedro Antônio, que reside aqui há mais de 40 anos,
conta que as chuvas vêm ajudando na produção. Aqui a nossa produção, a Deus querer, tá no topo, devido o nosso clima e a nossa condição de chuva, que está sempre chove à noite, durante o dia dá para o pessoal trabalhar sem nenhum problema. E a Deus querer, até o momento a nossa chuva foi intensa, não deu para trazer danos nenhum e a nossa produção só tem a crescer. O secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, José Cláudio, destaca a localização do município como uma excelente alternativa para a diversidade de culturas. Eu diria que Vitória é um grande celeiro de produção de alimentos, né? Tanto para o próprio município, como para os municípios vizinhos e até outros estados. Historicamente, Vitória sempre foi muito bem apresentada pela produção, sobretudo da olericultura, seja dos folhosos, mas Vitória tem essa capacidade de ser um processo de diversificação da produção. Vitória, que está entre os maiores produtores de hortaliças do estado, vem melhorando a produtividade através de políticas públicas voltadas ao campo. A Prefeitura Municipal da Vitória primeiro fez um processo de territorialização. É tanto que nós criamos, né, as subprefeituras para poder estar mais perto do poder público dessas comunidades, assim como ainda há pouco falou aqui um subprefeito, mas também estamos implantando um programa que são as rotas de desenvolvimento rural sustentável da Vitória de Santo Antão, para que possamos, através dessas rotas, a gente poder ter políticas públicas estruturais, né, para o desenvolvimento rural, seja no aspecto da produção, no aspecto econômico, no aspecto social, mas também no aspecto ambiental. A região das Serras registrou aumento de mais de 10% em comparação com o ano passado. O clima, a chuva e as metodologias implementadas foram elementos importantes para este resultado. A atividade nesta região acontece o ano todo. Com um solo rico em nutrientes, os agricultores cultivam dezenas de variedades de lavouras, destacando, entre outras, as hortaliças. Confira agora os detalhes do nosso quadro Mercado com Alexandre Sidney. Everson, arroba do boi, se mantém estável e continua sendo vendida por R$ 250. O abacaxi tipo pérola teve uma alta e o cento está sendo ofertado por R$ 350. A graviola não sofreu alterações e está sendo comercializada por R$ 4 o quilo. O melão espanhol se mantém estável e está sendo vendido por R$ 3 o quilo. Agora vamos para os maquinários. Ofertas Casa do Agricultor. Pulverizador Steel SR420 em 10 vezes de R$ 235. Ensacadeira de silagem Laburemos em 10 vezes de R$ 700. Misturador de ração para 500 quilos MRC 500 em 10 vezes de R$ 900. Everson. Vamos falar numa técnica chamada de creep feeding. Pois é, o inglês complica um pouquinho, mas é uma técnica muito interessante para fortalecimento dos filhotes de ovinos, caprinos. Quem tem detalhes pra gente é Giovana Santos, no nosso quadro Técnicas e Manejo. Uma das características para se ter um rebanho de excelência é a ferramenta do Creep Feed. Hoje a gente vai aprender aqui com Adalberto Farias, técnico e inspetor da Arco, vai nos falar um pouquinho do que se trata o Creep Feed, para que é utilizado e quais são os benefícios dele para o rebanho. O Creep Feed é uma ferramenta hoje muito utilizada na criação de caprinos e ovinos. Esse Creep Feed ele vai limitar a passagem das mães, né? E só as crias vão passar e ter uma comida especial. Essa utilização começa a partir dos 10 dias de idade. A ração que é utilizada lá dentro é a partir de 15% de proteína, com uma boa digestibilidade e com uma boa palatabilidade. Também pode ser utilizado fenos de leguminosas, que também ajuda também nessa transformação do animal de monogasto para ruminante, tá? E falando também em borregos, quais cuidados necessários que precisa ter para que eu tenha uma genética de excelência assim que ele nasce? Qual o cuidado necessário? Olha, quando possível, secar e massagear a cria. Quando a mãe não faz isso, quando é na hora que você está assistindo esse parto, né? É um parto assistido, você vai secar, né? E curar o umbigo, né? Cortar o umbigo, vai ter o fornecimento de colostro, a pesagem desse animal e a notificação desse animal, ou seja, notificar quem é pai, quem é mãe, a data de nascimento, né, para poder ter um controle zootécnico. E também ter
uma fonte de colostro quando esse colostro não está funcionando. Ou seja, quando a mãe não tem colostro, tá? A gente tem que ter um banco de colostro, né? Porque esses colostros artificiais, ele não atende às três finalidades do colostro. O colostro tem a finalidade de ser laxativo, tá? Para liberação do mecônio, aquelas fezes negras. Até ele colocar aquelas fezes amarelas, seria a liberação dos mecônios. A nutrição, porque o colostro é muito rico, tanto proteico quanto energético, e também imunológico, que seria a parte da primeira vacina, como se diz no popular, primeira vacina dos recém-nascidos seria o colostro. E voltando só para o Crip Feed para finalizar, então a mãe ela fica, vamos dizer assim, livre mais rápido, que ajuda também no aumento do rebanho. Mas... Exatamente, vai ter a menor dependência da cria em relação às suas mães. Isso também vai diminuir a intensidade de mamada. Quando diminui a intensidade de mamada, o que acontece? Ela recebe uma resposta do sistema nervoso central que está livre para a reprodução novamente. Ou seja, ela vai entrar no ciclo de reprodutivo e, ou seja, vai ter uma cria mais rápida, ou seja, vai ter uma preeja mais rápida. Por isso, hoje a utilização do Crip Feed é tão frequente. Obrigada, Adalberto. E essas foram algumas orientações de como utilizar o Crip Feed no seu rebanho. Everson, é contigo. Vamos ao rápido intervalo e você fica com a previsão do tempo para o agreste do estado. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Pois é, a gente já voltou bem rapidinho para você não sair daí de frente da TV e acompanhar o nosso programa. E olha só que informação importante. O consumo de biodiesel aqui no Brasil deve chegar a 7,3 bilhões de litros até o fim desse ano. Isso representa um aumento de consumo de mais ou menos aí 15,5% na comparação ao ano passado. Esse levantamento já leva em consideração a mistura do biodiesel, do biocombustível no caso, ao diesel comum. É uma estimativa que foi levantada pela consultoria StoneX. Os especialistas ficam muito reticentes em relação a esse aumento, uma vez que o óleo de soja, que é a matéria-prima principal aqui do biocombustível consumido no Brasil, do biodiesel consumido no Brasil, está escassa por conta das exportações que estão em alta. A expectativa é que já haja uma mudança de fato, como foi anunciada pelo Conselho de Política Energética, agora no mês passado, para que a gente saia do B10, ou seja, a mistura do biodiesel, 10% de biodiesel adicionado ao diesel, para o B12, entre abril e dezembro desse ano. Então, por isso que há uma preocupação muito grande. A expectativa é que essa mistura chegue até B15, ou seja, 15% de biocombustível misturado ao diesel até 2026. E aí, já sabe o que fazer agora no domingo? Tá preparado aí para a agenda cultural da semana? Confira agora com o Alexandre Sidney. Everson, deu início dia 20 e seguirá até hoje em Petrolina o São João de Petrolina. O evento terá a participação das cantoras Maiara e Maraísa, João Gomes e Xande Avião. Seguirá até o dia 28 de junho em Itapetim a Festa de São Pedro do Itapetim. O evento contará com as bandas Mastruz com Leite, Guinho e Lulinha. Termina dia 29 de junho em Bom Jardim o São João de Todos Nós 2023. O evento terá a presença confirmada da banda Luará e Novinho da Paraíba. E para fechar a agenda da semana, termina hoje em Caruaru o São João Maior e Melhor de Caruaru 2023. A festa terá como atração principal a banda Brasas do Forró e João Gomes. Everson. Essa semana nossa equipe foi até a zona rural de Gravatá para acompanhar de perto uma propriedade focada na produção de orgânicos. Pois é, essa produção ocorre durante o ano inteiro e recebe inclusive incentivo de uma organização mundial. Nesta área, com 2,5 hectares de terra, este jovem casal tira o sustento da família junto com os pais. O sítio Dona Maria, na vila Uruçu-Mirim, localizado na zona rural de Gravatá, no agreste de Pernambuco, é um dos produtores de orgânicos da região. As culturas mais frágeis são produzidas nestas 2 estufas. Tem pepino japonês. Ao contrário do pepino caipira, ele não tem semente. E aí ele é mais suculento quando ele é colhido assim, fininho. Couve-flor, alface, coentro e até morango. As telas e o teto fechado permitem um controle maior contra pragas, sol e chuva. Na parte externa, tem beterraba, batata doce, cenoura
entre outras. São cerca de 30 tipos de culturas. A produção iniciou há 5 anos. E nesse sítio, que foi herança do meu pai, né, da minha avó, que deixou com meu pai, e aí a gente está trabalhando aqui, que era uma agricultura convencional, e hoje a gente trabalha na base agroecológica, que é da agricultura orgânica. A utilização do solo é feita sempre de forma a preservar e tirar o melhor da terra. Por isso, se faz um plantio rotativo. A gente está dentro de uma área de cerca de 2,5 hectares, em que a cada período é utilizado apenas cerca de meio hectare, ou seja, a gente tem uma concentração de cultivos em pequenas áreas, mas ao mesmo tempo com a diversidade. A gente tem, dentro dessas pequenas áreas, cerca de 30 cultivos diferentes ao mesmo tempo. O incentivo dessa produção de alimentos orgânicos vem de uma comunidade mundial, a CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura. Fazer parte da CSA, a comunidade que sustenta a agricultura, é uma forma segura de garantir o sustento da família. Isso porque, mesmo em um determinado mês, havendo uma queda na produção, a verba vinda da CSA está garantida para os produtores. Um grupo de pessoas que mora na zona urbana das cidades se junta e sustenta economicamente um organismo agrícola. Nós estamos dentro de um organismo agrícola chamado Sítio Dona Maria, aqui na zona rural de Gravatá, Uruçumirim, em que essas famílias que estão aqui, elas são sustentadas por um grupo de pessoas que moram em Recife e em Gravatá, em forma de comunidade. Ela sustenta economicamente esse local aqui com tudo que tem dentro dele. Não só os cultivos, mata ciliar, o reflorestamento, o cuidado com o solo, com a terra, com as famílias. Pernambuco possui 6 comunidades que sustentam a agricultura e espera contar sempre com novos colaboradores que, através do incentivo, possam manter a produção cada vez melhor e mais abrangente. Os participantes recebem toda semana os alimentos produzidos nessas propriedades, além de conhecer de perto toda a produção junto com a família e ter certeza de consumir um alimento saudável. Pois é, e essa reportagem do Jonas aí vem bem a calhar, porque ontem nós comemoramos o Dia Nacional de Conservação do Solo. Essa data já é comemorada aqui no Brasil desde 89. É uma das 3 datas que fazem referência à preservação do solo. É muito importante a gente sempre trazer aqui informações relativas ao solo, os cuidados. Afinal de contas, nossos alimentos, praticamente todos, vêm do solo. É necessário a gente preservar a natureza, e atitudes como dessa organização aí, que vem focada exatamente nos produtos orgânicos, é sempre muito importante. Então, parabéns pela reportagem, Jonas, e toda a equipe aí mostrando a importância do solo, a importância de preservarmos o solo. A gente está aqui para mostrar isso também, com certeza. E a gente vai chegando ao fim do programa de hoje. Muito obrigado pela sua companhia novamente. É sempre muito importante estar com você aqui, começando o domingo, começando a semana. Obrigado por deixar entrar na sua casa, tomar café com você. Pois é, se você perdeu um pouquinho do programa, quer rever alguma matéria, acessa lá o nosso canal no YouTube. Tá aparecendo o QR Code para você. Bota o celular na frente da televisão aí, aciona a câmera que você vai ser direcionado para o nosso canal. Lá tem conteúdos exclusivos para você também, de edições passadas, o que a gente está fazendo já para a semana que vem. A gente não para aqui em momento nenhum. E você pode também entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, PGM Notícias do Campo, e pelas nossas redes sociais, lá por meio do Instagram, onde você acompanha, inclusive, que a gente começou o programa de hoje, mostrando aí o repente, mostrando o cordel melhor do nosso querido Matheus Farias. Um abraço, Matheus, lá de Jataúba, garoto aí prodígio, com 11 anos, já escrevendo muito bem. Ele que sonha em escrever um livro, tem um pouco da história dele lá também no nosso perfil no Instagram. Um beijo grande, te aguardo semana que vem. Tchau, tchau! Notícias do Campo. Oferecimento: Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. E RH Despachante, especialista em desburocratizar.